E dando sequência naquelas matérias que eu disse que nós íamos falar com pessoas experientes, pessoas que têm uma experiência profissional, que pode acrescentar, pessoas formadoras de opinião, pessoas importantes, pessoas que podem acrescentar alguma informação nas nossas vidas. Eu estou aqui hoje com Celso Donato. Celso, muito obrigado. Depois de muito tempo nós conseguimos nos encontrar para fazer essa entrevista no V-Studio. Edeu, primeiramente é uma imensa satisfação, um prazer, sempre te falei, né? Eu já assisti o V-Studio várias vezes e brincava com você, ó, eu tenho um sonho de fazer o V-Studio, então hoje de certa maneira tô realizando um sonho de estar aqui ao seu lado, a gente tá contando um pouquinho da nossa vida, da nossa história, né? E é um prazer estar aqui hoje com você, viu? Obrigado pela oportunidade. Bom, antes de tudo nós estamos falando, é uma conversa entre amigos, com muita liberdade. E eu vou te dizer o seguinte, você vai andar aqui de aplicativo sem pagar nada hoje, viu, Celso? Tá certo aí. Mas, ô Celso... Ainda mais com a gasolina nesse preço, viu, Deus? Não tá brincadeira, não. Me sinto mais prestigiado ainda. Mas eu me sinto feliz com a sua presença aqui no V-Studio. E tantos já passaram por aqui, tantas pessoas importantes, pessoas assim simples, pessoas que mudam a vida das pessoas. E você é uma delas pela sua experiência. Celso, primeiro eu queria te fazer uma pergunta difícil de ser respondida. Quem é Celso Donato? Celso Donato é o Celso Donato Filho. Eu carrego o filho no nome, né? Tenho com muito orgulho e muita honra o mesmo nome do meu pai. Nasci em Poços de Caldas. Meu pai, o Celso Donato, teve uma carreira como bancário. E na época antiga Minas Caixa, que o pessoal mais velho que vai lembrar, os mais jovens... Eu lembro da Minas Caixa. Não vão lembrar da Minas Caixa. Mas meu pai foi gerente regional da Minas Caixa, foi um período muito bom. A Minas Caixa tinha um papel muito parecido com o da Caixa Econômica Federal na vida das pessoas, né? Com financiamento, acesso a crédito. Era um banco dos mineiros, vamos dizer assim. E meu pai, como gerente regional da Minas Caixa, minha mãe trabalhava na agência de Campestre, minha mãe Leila. E aí meus pais se conheceram no encontro do banco, né? Namoraram, noivaram, casaram na igreja São Domingos, aqui em Poços de Caldas. Um ano depois me tiveram, em 80. E aí eu morei aqui em Poços por 2 anos. Sim. E depois fui para Belo Horizonte, porque meu pai chegou a ser nomeado diretor do banco. E aí minha infância, adolescência foi para Belo Horizonte até quando 2001. Voltei para Poços, não saí mais, já tem aí 21 anos que estou de volta a Poços. Mas o Celso Donato é um cara que eu até vou usar palavras da minha mãe. Sempre de bem com a vida, sempre sorridente. A vida, é lógico, é feita de momentos alegres, momentos tristes. Mas eu sou um cara muito otimista. Então me defino como um cara de bem da vida, de bem com a vida, muito otimista e sobretudo com muita fé em Deus. Sabe, eu tenho muita fé em Deus, muita crença mesmo, né? Independente de religião, tenho minha religião, sou católico, praticante, mas assim, acima de tudo, é Deus, né? E um cara de muita fé. Tem uma esposa, uma filhinha linda. Pai da Sofia, marido da Camila, minha esposa maravilhosa. Aliás, hoje casou no dia do meu aniversário, 26 de maio. Verdade, dia 26 de maio, uma data muito especial, né? Camila é meu esteio, minha base, meu alicerce. E a Sofia? E a Sofia é minha filha com 1 ano e 4 meses, a coisa mais linda, né? Sofia, até o nome dela significa muito para mim, que é sabedoria. E é um sentimento que quem é pai está nos assistindo, quem é mãe sabe disso. É um amor incondicional em todos os aspectos e o maior sentimento que a gente pode ter, sabe, Deus? A gente tem um amor muito grande pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, né? Até por amigos, parentes e tudo mais. Mas a gente sempre, vamos dizer, essas pessoas que são importantes como pai e mãe, a gente é capaz de amá-los igual a nós mesmos. Mas um filho é a primeira vez que você tem um sentimento que você é capaz de amar mais alguém do que si próprio. E então, é verdade, você falou uma coisa muito importante, que eu também tenho meus filhos, eu sei exatamente. O poder de você amar alguém mais do que a você próprio, essa frase que você falou, realmente é o sentimento que a gente tem com os filhos. É algo... E é o sentimento que seus pais e os meus pais tiveram comigo. Exato. E aí, muitas das vezes, a gente até ali na adolescência tem a fase que todos falam da aborrecência, né? E lógico que a vida vai trazendo maturidade, mas muitas das vezes a gente não compreendia a preocupação dos pais, a pegação no pé, com o horário para chegar em casa, o local que deveria ir, ou que não deveria ir, as companhias, né, da escola, do final de semana.
E quando a gente é pai, a gente percebe né, o quanto é preocupante, quantas noites de sono os nossos pais perderam por nossa causa. E aí a gente que já valoriza muito os pais, mas passa a ter uma compreensão na prática do que eles, entre aspas, não digo sofreram, mas ficaram angustiados por nós. Ô Celso, você foi criado em Belo Horizonte, conforme você disse, você veio para cá jovem, você falou, você não tem o sotaque de Belo Horizonte. Foi assim, né? Igual eu falei aqui, nasci na Santa Casa de Poços de Caldas, meus pais casaram aqui, fui batizado pelo saudoso Padre Romeu, na São Judas Tadeu. Meu sogro era leiturista lá, Dr. Carlinhos. Exatamente. E o Padre Romeu aí, né, um padre conhecido na nossa cidade, também entre o pessoal mais velho. E com menos de 2 anos de idade, eu fui para, né, meu pai foi nomeado diretor da Minas Caixas, foi para Belo Horizonte. A minha irmã chegou a nascer aqui, depois meu irmão veio a nascer, né, fora. Meu pai teve uma passagem rápida por Campo Belo, meu irmão nasceu em Campo Belo. Mas fomos para Belo Horizonte. E aí minha vida estudantil foi toda em Belo Horizonte. Mas tem um fato curioso, que quando eu tinha 7 anos, estava na primeira série, meu pai chegou e falou assim: Celso, o que você quer de Natal? Eu falei: pai, eu quero que a gente vá morar em Poços de Caldas. Você estudava aonde lá em Belo Horizonte? Eu estudava no Instituto da Criança, lá em Belo Horizonte. É um colégio, depois fui estudar no Colégio Pitágoras. Eu estudei minha vida inteira no Colégio Pitágoras, até o ensino fundamental e tudo mais. O Instituto da Criança, um colégio no bairro Cidade Jardim, lá em Belo Horizonte, Santa Lúcia, São Bento ali. Sei onde é. E, enfim, foi um colégio muito gostoso. Lá tem uma floresta, sabe? É uma coisa assim bem, bem gostosa mesmo. É um ambiente assim, até como se fosse rural dentro da capital. E naquela época eu falei: pai... Quer dizer que você pediu de presente morar em Poços de Caldas? Morar em Poços de Caldas. Com 7 anos de idade? Com 7 anos de idade. Bacana. E meu pai chegou e falou assim pra mim: Celso, daqui uns 2 anos, né? Meu pai na época estava como diretor do banco. Falou: amanhã muda, né? Posso sair da diretoria do banco, tudo, e posso optar por voltar a Poços de Caldas. A Minas Caixas era banco estatal, então meu pai era concursado, assim como minha mãe. E naquele momento ele estava ocupando um cargo, vamos dizer assim, de nomeação. E por conta disso, meu pai falou: daqui uns 2 anos. Resumindo, passou 2 anos, 4, 5, 6, eu matava a minha vontade de morar em Poços de Caldas, vindo passar férias aqui. Aqui em Congonhal, a família do meu pai é de Pouso Alegre, Congonhal, a família da minha mãe aqui é Alfenas, a família da minha mãe pequena, mas aqui de Poços de Caldas. Então eu alternava minhas férias entre aqui e Congonhal. Então era aquela coisa de... Os pais tinham só ali 15 dias de férias, 20 dias, mas a gente tinha as férias escolares. Então meus pais vinham e eu não queria voltar para Belo Horizonte. Entendi. Então eu ficava tipo 40 dias aqui em Poços, 20 dias em Congonhal, e depois para voltar para aula era um Deus nos acuda. Aí vou te contar uma travessura. Comecei a fazer faculdade em Belo Horizonte, ciência da computação, e comecei a estudar lá, coração eucarístico, muitas pessoas conhecem lá. E o apartamento que eu nasci aqui em Poços de Caldas estava alugado. E o inquilino saiu. E eu estava ali 2 anos de curso de ciência da computação. Liguei pro professor Irã, que hoje é pró-reitor da PUC Poços de Caldas, na época coordenador do curso de ciência da computação aqui. Falei: ô Irã, eu tô vendo aqui o curso de ciência da computação, parece que a imposta é diferente, o curso ainda não era regulamentado pelo MEC. O Irã falou: Celso, aqui a gente puxa mais pro estado de São Paulo, o Fiscar, tudo mais. Falei assim: você tem vaga pra mim? Ele falou assim: entra com o teu pedido que eu acato, sem falar nada pra minha mãe, sem falar nada pro meu pai. Mandei e-mail e tudo, acatou. Aí minha mãe na época, né, meus pais tinham condição de pagar minha faculdade. Minha mãe chegou e falou assim: Celso, não chegou o boleto da tua matrícula? Uai, eu tô estranhando. Falei: mãe, nem queira saber. Eu fiz o pedido pra transferir pra posse e acataram meu pedido. Nossa, minha mãe começou a chorar. Meu pai não, meu pai aceitou bem. Meu pai, acho que mesmo ele já sabia do meu sonho de voltar em Poços. Sua mãe também sabia, mas a mãe não acredita nisso, né? Exatamente. Minha mãe não queria que eu saísse, né, de perto dela. Por mais que a gente sabe, né, que a gente cria filho pro mundo e tudo mais. E aí, resumindo, foi traumático nesse início, no sentido de perder a convivência familiar, mas foi a melhor decisão da minha vida, porque aí eu me reencontrei com Poços de Caldas em agosto de 2001, me lembro direitinho. Botei o pé aqui dia 1º de agosto de 2001, primeiro dia de aula, e não saí mais, entendeu? Aí foi quando começou a minha trajetória, tanto de estudante e também na militância política aqui, de vida pública. Eu quero falar sobre isso também, mas antes de falar sobre militância política, sobre sua experiência, né, até como acompanhando parlamentares importantes, eu queria te perguntar uma coisa que não me sai aqui do pensamento.
Que hora que você virou atleticano? Ótimo. Eu tinha 6 anos de idade e meu tio, irmão do meu pai, morando em Belo Horizonte muitos anos, empresário lá, tinha um atleticano roxo, fanático, tio Zé Antônio. E o tio Zé Antônio, meu pai não era muito ligado a futebol não, sabe? E aí o tio Zé Antônio começou a me levar pro Mineirão. Me lembro direitinho, primeiro jogo que eu fui, Atlético Corinthians, 1-1, gol do Birubiru. Na época o gol do Corinthians foi do Birubiru e do Atlético do saudoso Edivaldo, que era um ponto esquerda do Atlético, tudo, ótimo jogador. O Atlético tinha o Sérgio Araújo também, que era ponto direito. O futebol era muito diferente naquela época. Depois foi Atlético Santa Cruz e um jogo que me marcou muito, Atlético Flamengo. O tanto trânsito para chegar no Mineirão, e deu, chegamos aos 45 do primeiro tempo de tanto trânsito. E um gol do Nelinho, de pênalti aos 44 do primeiro tempo. Eu vi o gol de dentro e casa cheia, Mineirão, ingresso esgotado. E dali começou minha paixão pelo Atlético. Mas sempre, muitos vão falar assim, tá fazendo média, não é isso não. Mas eu gostava muito, sempre tive um carinho muito grande pela Caldense. A Caldense tinha um uniforme maravilhoso. E eu tinha orgulho, quando eu morava em Belo Horizonte, de falar que a Danone era aqui. Porque tinha um requeijão Poste de Caldas, Sim. Tem, né? Mas na época era da Danone. E eu, lá em Belo Horizonte, falava, não, a Danone, toda criança gosta de Danone, né? Danoninho e tudo mais. Não, a Danone é lá da minha cidade. É lá de Poste de Caldas. Aí eu tinha a camisa da Caldense, eu tenho até fotos dessa época, da minha infância. Eu com a camisa da Caldense estampada, aquele Danone. Pois sabe? eu vou te mandar a matéria da assinatura do contrato da Danone com a Caldense. Maravilha. Tá maravilha. nos arquivos da TV Pós. Ai, que bacana, que bacana. Então, assim, e aí pode aí, parecer que não, mas eu sempre ficou com o fui, coração dividido. Fiquei com o momento. coração dividido. Lógico que ali morando na capital, eu ia nos jogos do Atlético e tudo mais. Mas eu sempre tive um carinho muito grande pela Caldense. E tem até gente que não acredita. Mas quando joga Atlético e Caldense, você torce pra quem? Por que eu torço pra Caldense? Muito simples. Eu sou o Robin Hood nesse momento. A Caldense ganhar do Atlético, igual o Mineiro de 2015, eu tive a oportunidade de representar a Caldense até numa bancada de um programa esportivo. Eu sei disso. E eu defendi a Caldense com unhas e dentes e com coração, porque a Caldense ser campeã mineira em 2015, inclusive ela foi roubada, né? Ali um gol impedido. Invicta até na final, né? Exatamente, invicta. E um gol questionável do Jô. Exatamente, de barriga ali. Aquele jogo lá, a Caldense ganhar aquele campeonato mineiro, e deu. Até hoje estaria escrito lá na Caldense campeã mineira. Fomos campeões em 2002, mas em 2015 era um título marcante, porque era contra os grandes times, né? Caldense enfrentando Cruzeiro, América, Atlético, e seria um título assim centenário. Daqui 100 anos esse título seria lembrado. Sim. Em 2000, daqui 100 anos, não é o Atlético não vai ficar lembrando do Campeonato Mineiro de 2015. Então, assim, sempre que joga Caldense e Atlético, eu sou caldense, sem problema. Não é por isso que eu deixo de ser atleticano. Até porque a gente vê aqui em Poços, tem muito corintiano, muito palmeirense, São Paulino. Mas o dia que jogar qualquer um desses grandes times de São Paulo contra a Caldense, uma final de uma Copa do Brasil, se for pós-Caldense de coração, não tem como não torcer pra Caldense. Não tem como não torcer pra Caldense. Não tem. Assim como eu também torço pra Caldense desde sempre. Agora, é interessante isso que você está falando. Agora, você falou de um time do Atlético que hoje, até o time do Cruzeiro também era um timaço, era uma seleção. Tostão do Seu Lopes Piazza, o goleiro era o Raul Plasma, Neco, né? E o Nelinho jogou nos dois times. Jogou nos dois. Ele jogou tanto no Cruzeiro quanto no Atlético. Foi ídolo das duas torcidas, o Nelinho, que é do Pará. Sim. E o mais interessante, foi um baita de um jogador na seleção brasileira. E o gol que ele fez na Argentina, acho que nenhum outro jogador vai conseguir fazer aquela curva que ele fez, 78, tirando da barreira. Eu não era nascido, mas eu me lembro. Bom, Celso, e como é que veio essa vocação política na sua vida? Como é que ela aconteceu? É algo assim difícil de explicar o porquê, porque foi de uma coisa muito natural. Nesse período que eu morava em Belo Horizonte, tinha 9 anos de idade, tinha uma eleição para a presidência da República em 89. E aí depois, já com 10 anos de idade, e aí em 90 teve eleição de governo de Minas. E eu lá em Belo Horizonte, meu irmão tinha um sonzinho, muitos aqui vão se lembrar do Gradiente. E era meu primeiro Gradiente, era um sonzinho vermelho com amarelo e ele vinha com um microfonezinho junto. E eu não podia estar lá em Belo Horizonte, capital, muitos comitês de todos os candidatos. Eu chegava pro meu pai e pra minha mãe, deixa eu pegar material ali. Eu fazia coleção de material de campanha. E aí, aquele candidato que eu mais gostava,
Eu ia para a área de serviço do apartamento que a gente morava à época em Belo Horizonte. Isso ia ser o cabo eleitoral dele. E começava a ler as propostas, o plano de governo e tudo mais ali, com 10 anos de idade. Agora imagina um menino de 10 anos de idade. Tinha foto da família na época, máquina fotográfica, Kodak e tudo mais. Eu segurava santinho de candidato nas fotos. Sim. Segurava santinho de candidato nas fotos. Então assim... Aquela época chamava retrato, viu? Retrato. Bem, eu até brinco isso com meus amigos. Bate um retrato aí. Retrato é uma palavra bem marcante mesmo. E aí, nessa época, até você falou do sotaque. Quando eu mudei para pós 2000 e voltei para pós em 2001, muita gente até falava, Celso, sotaque. Aí depois de 21 anos em Poços, a gente vai perdendo o sotaque, né? Eu ainda carrego em algumas palavras o sotaque de Belo Horizonte, mas eu perdi. Eu falava muito sou, para com isso, vamos ali, sou. Eu sou certo para terminar a frase. Exatamente. O Belo Horizontino fala muito, né? E eu perdi o sou, então assim, é natural, né? Depois de 21 anos. Mas eu carreguei um bom tempo o sotaque, porque eu aprendi a falar lá. Mas aí nessa época foi isso. Aí comecei ali, não podia ver comitê. E eu chegava a época de eleição, eu passava madrugadas assistindo o resultado de eleição, pesquisa eleitoral. Era um assunto que te cativava, que me cativava. Atraía, né? E minha mãe sempre, na época de assinante de jornal, né? Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Estado de Minas, Revista Veja, Diário da Tarde, que era um jornal de Belo Horizonte. E eu sempre gostava de ler a parte política, enfim, sempre carreguei um interesse pela política. E aí quando foi eu morando aqui em Poços, já em 2001, né, meu pai dessa época da Minas Caixas tinha amigos aqui, políticos da cidade. E até um detalhe importante aqui, quando o Navarro foi prefeito no primeiro mandato, de 89 a 92, dessa época que meu sonho era voltar a morar em Poços, eu vinha para Poços, assim, nós estamos até passando aqui perto do monotrilho. Sim, aliás, passeando por Poços de Caldas. Passeando por Poços de Caldas. E aí eu chegava, vinha passar férias, a rodoviária de Poços ainda era a antiga rodoviária ali no museu. Mas eu olhava o monotrilho, olhava tudo, eu falava, pai, quem que é o prefeito de Poços de Caldas? Aí meu pai falou, Sebastião Navarro. Eu falei, pai, mas esse prefeito é bom, hein? Cidade tá bonita, olha esse monotrilho, pai. O que é esse negócio aí? Ele falou assim, meu filho, isso aqui tem na França, tem não sei aonde. Eu falava, nossa, mas Poços de Caldas, me senti no primeiro mundo, no paraíso, né? E aí meu pai falou, não, Sebastião Navarro é meu amigo. Aí meu pai tinha amizade com Sebastião Navarro, com o Dr. Carlos Mosconi, enfim, a classe política de Poços de Caldas, dos tempos de banco, né? O bancário faz muita amizade. E aí, quando eu voltei em 2001, até quando foi em 2003, eu estava numa reunião, numa casa de amigos, onde estava a Tereza Navarro, filha de Sebastião Navarro. E a Tereza me fez um convite não só para filiar. A Tereza falou assim, ó, era 2003, o ano que vem meu pai ou o Mosconi vão ser candidato a prefeito. Na época, Poços estava governada pelo PT aqui, pelo Paulo Tadeu. E meu pai é deputado, nós estamos fazendo pesquisa, ou o Mosconi e meu pai vão ser os candidatos para poder tirar o PT da gestão de Poços. E ela falou assim, ó, e tem a militância da juventude aqui do PFL, na época PFL, o Thiago Cavelanha participou da campanha aqui do Gustavo Fraia com a Maria Lúcia, mas o Thiago hoje está mexendo com bar, com bambu ali na subida da PUC, e está parado 4 anos a juventude do PFL. Você quer assumir? Eu tô sabendo que você tá na PUC. Aí eu já tava lá na PUC mexendo até com o site de cobertura de eventos, o IUP, sabe? Que era até eu tinha 2 colegas sócios da faculdade. Mas assim, eu virei muito conhecido na faculdade por ter esse site de cobertura de evento. Na época o celular não tinha, sabe? Eu era aquele Nokia da cobrinha ainda. E aí eu comecei a militar politicamente com o movimento estudantil. Então ali foi o começo do seu, não só do interesse, como do seu envolvimento com a política, né? Ô Celso, como o nosso tempo assim é relativamente limitado, sim, e eu quero contar a sua história, se não toda, pelo menos ser mais abrangente das partes mais importantes, você não teve a experiência de estar no legislativo, mas o executivo é muito pesado e te ensinou muito, né, Celso? Me ensinou muito, deu. Aí nessas experiências políticas que eu tive, você falou aí do executivo, resumindo, participei da campanha do Sebastião Navarro em 2004, da Juventude. Sebastião Navarro foi eleito, ele e o Paulinho Corominas Vice me convidaram para fazer parte da administração. Fui diretor do Plano Municipal da Juventude. Depois o Paulinho, sucessor, fui cuidar da área de desenvolvimento de recursos humanos. E aí, nesse meio tempo também, de ciência da computação, mudei para administração, me formei em administração de empresas na PUC, daqui de Poços de Caldas.
E aí depois teve uma ruptura política do Paulinho Corominas com o nosso grupo. E aí a experiência, eu nunca fui candidato ao legislativo. Nessa época, deu em 2008, quando eu trabalhei com o Sebastião Navarro, como eu cuidava com o projeto social do PMJ, os Recrianças, eu fui muito pressionado para ser candidato ali pela juventude e tudo mais. Mas também tinha o Tiago Cavelan, que estava lá na Zona Sul fazendo um ótimo trabalho. E eu abdiquei da minha candidatura naquele momento, até porque eu nunca tive o sonho de ser vereador. Eu acho que é uma função ótima, muito gratificante, é o verdadeiro representante, o elo entre a população e o prefeito, mas eu nunca tive essa ambição de ser vereador. E aí nesse momento coordenei a campanha do Tiago. O Tiago foi eleito, foi uma campanha bonita, né? Teve mais de 1.600 votos. E aí depois participei da campanha do Paulinho, me deu uma bagagem já de 7 anos seguido de executivo, entre Navarro e Paulinho. Até que teve a ruptura política e o Mosconi me convidou para ir para Belo Horizonte trabalhar com ele. E aí foi uma das maiores experiências que eu tive na minha vida. Você conviveu na Assembleia esse tempo todo? Exatamente. Sendo assessor direto do Mosconi. Assessor direto do Mosconi, trabalhando com ele em Belo Horizonte. Bom professor, Mosconi. Um ótimo professor. O Mosconi é uma reserva moral que a nossa cidade tem, que a política do Sul Mineira tem. Porque o Mosconi, ele é impressionante a admiração e o respeito que ele tem em todo, não só no sul de Minas, em todo o Brasil. No Brasil, deu. Eu já tive com o Mosconi em Brasília, é impressionante. Políticos do Brasil inteiro, pessoas, prefeitos param e lembram de história do Mosconi. O Mosconi é o idealizador do SUS, né? Hoje você não vê ninguém falar que é o pai do SUS. O verdadeiro pai do SUS é o relator da Constituinte da Saúde, que é o Dr. Carlos Mosconi e que é de Poços de Caldas. O SUS tem seus problemas, tem seus gargalos, mas quem universalizou a saúde pública no Brasil foi o Dr. Carlos Mosconi, que hoje, com muita honra, é nosso secretário de saúde, e talvez ele até tenha um reconhecimento muito maior fora de Poços de Caldas, até maior fora da nossa região, na capital mineira, em Brasília, por tudo que ele representa. Porque a atividade política acaba que ao longo do tempo você acaba tendo alguns desgastes, mas o Mosconi é um verdadeiro professor, um segundo pai para mim, a verdade é essa. Sempre falei que o Mosconi, eu perdi meu pai em 2016, sempre teve um carinho muito grande comigo e foi um verdadeiro aprendizado. E ali na Assembleia, eu aprendi, deu um outro nível de esfera de política, porque foram muitos anos em Belo Horizonte com o Mosconi e o Anastasia de governador, que é outro verdadeiro professor. Que inclusive ajudou a fazer a Constituinte aqui de Poços de Caldas. Exatamente, a nossa lei orgânica. E aí, eu trabalhando com o Mosconi, convivi diretamente com a Anastasia, com o secretário de Estado, ia muito para Brasília com o Mosconi, e isso me deu uma bagagem muito grande de trabalhar com deputados. Eu era amigo de todos os deputados ali da Assembleia, independente até de questão partidária, sempre me relacionei muito, e isso me deu assim uma bagagem, uma experiência de estar trabalhando por Poços em Belo Horizonte. Agora você falou uma coisa aí que eu vou me permitir o direito de discordar um pouco. Do que você falou, que santo de casa não faz milagre. Eu acredito que faz. A gente tem um grande agradecimento e reconhecimento pelo trabalho do Dr. Sebastião Navarro, que não era de Poços, sim, mas era de Botelhos, mas era Poços Caldense de Coração. Do Dr. Mosconi, que não é de Poços, é de Andradas, mas é Poços Caldense de Coração. E para te falar a verdade, Celso, a gente reconhece essas pessoas. E nós queremos para Poços uma cidade cada vez melhor, porque nós nos orgulhamos, assim como eu também vim de fora. Hoje eu sou cidadão Poços Caldense, aliás, desde o ano 2000, tá? Então, quer dizer, a gente se orgulha da cidade. E eu sempre disse, quando chega governador, quando chega secretário de Estado, eu digo para eles, olha, Poços de Caldas não é uma cidade. Aqui é um principado, é uma ilha no meio de um oásis. Lógico que tem seus problemas e nós podemos melhorar esses problemas, e talvez seja por isso que nós precisamos de pessoas boas, de bom coração e bem intencionadas, antes de tudo, Celso, que possam representar nossa cidade, não só no poder legislativo, como também na esfera federal, assim como também no executivo. Precisamos de pessoas boas. Celso, eu te desejo muita sorte na sua caminhada. Eu agradeço, né? Desejo boa sorte. A atividade pública, ela é muito gratificante. Quando eu até falo de reconhecimento, você tem que fazer tudo sem esperar nada em troca, né? Sem reconhecimento. Mas assim, o Mosconi e o Dr. Sebastião Navarro foram grandes professores para mim. São duas, né? O Sebastião Navarro não está mais entre nós. O Mosconi, considero ele a maior liderança política do sul de Minas hoje, uma das maiores de Minas Gerais, que fez muito pela nossa cidade. E isso tudo me deu, vamos dizer, boa escola da boa política, né? Porque não existe... a escola da boa política. Agora você falou uma coisa interessante.
E essa questão da boa política ela é tão importante que muitas das vezes as pessoas falam assim, a política do bem e a política do mal, né? Na verdade, a palavra política é desgastante para o eleitor que vê, não gosta de política, não quer saber de política. Desgastante. Mas a atividade política ela é nobre. É a atividade de servir, de melhorar a vida das pessoas, de fazer diferença na vida das pessoas. Então, quer dizer, a política é uma atividade nobre. Então, por isso que tem a boa política e a má política. E o Mosconi, o Sebastião Navarro e, mais recentemente, o Sérgio, que eu tive a oportunidade e a honra de coordenar as duas campanhas dele. Aí, depois dessa passagem com o Mosconi, infelizmente, em 2014 deixou de ser deputado. Eu tive também a honra de trabalhar com um deputado da região, o deputado Dalmo Ribeiro, que é de Ouro Fino, aqui da nossa região, onde o trabalhador, um verdadeiro representante do sul de Minas, um aprendizado muito grande com o deputado Dalmo Ribeiro, até quando ele me cedeu para coordenar a campanha do Sérgio. O Sérgio me convidou para coordenar a campanha dele em 2016, onde ninguém acreditava, dava muito crédito à vitória do Sérgio, mas nós sabíamos onde queríamos chegar, porque o Sérgio tinha um perfil do que o eleitor queria. E foi uma campanha linda, maravilhosa, onde saímos lá de trás, teve aquele lance, né, até de um debate que ele passou mal, e mesmo ali a gente não deixou esmorecer. O Sérgio ganhou a eleição bonita, os votos dele, somados dos adversários, deu a quantidade de votos dele, ganhou com 49% dos votos. Depois, desde o primeiro dia do seu governo, coordenei a campanha de transição, fui secretário de governo dele, até recentemente, quando eu precisei descompatibilizar, né, para estar nessa condição hoje de pré-candidato a deputado federal. E o Sérgio foi uma escola, para mim, uma escola de uma nova geração política. Pois é, Celso, então você fez uma ligação entre a política antiga, de boa política, a política atual, que existe adversários que às vezes não têm assim, esse respeito pelo adversário, a política do Tancredo Neves, a política do Juscelino Kubitschek, com a política hoje que às vezes o interessado em ocupar algum cargo está preocupado em fazer carreira e não fazer a boa política. Por isso que eu te desejo boa sorte e quero que você, logicamente, aproveite bem essa oportunidade de poder servir a sua cidade, que com 7 anos de idade quis vir morar aqui. Sim, e eu quero servir a minha cidade e servir a toda a região nossa, entendeu? Porque nas minhas andanças aí agora, desde abril, como descompatibilizei da prefeitura, as cidades mais próximas, Cabo Verde, Botelhos, Caldas, Santa Rita, Andradas, Albertina, Ibitura, chegando até mesmo Campestre, Machado, Serrania, enfim, as cidades que tem Buzambinho, Guaxupé, as cidades que tem Machado, eu falei que tem muita ligação com o Poços de Caldas, Congonhal, que é uma cidade que eu tenho um elo umbilical, Ipuiuna. Essas cidades, elas têm hoje uma carência de ter alguém de Poços que represente, que trabalhe pela nossa região. Inclusive, não só no âmbito da Assembleia, nem da Câmara Federal, tem cidades muito menores que Poços de Caldas que tem senador. Sim, sim. Nós precisamos. Aliás, a gente tem inveja disso. É verdade. Nós gostaríamos de ter um deputado Sim. federal, um deputado estadual. Nós temos o Mauro Tramonte, que nos representa lá na Assembleia. Sim. Mas nós precisávamos, que é nascido aqui, né, que eu digo tipo, e até essa carência de representatividade, quero deixar bem claro, né? Nós temos o deputado do Mauro Tramonte, que faz um ótimo trabalho e tudo mais, mas na Câmara Federal, porque Brasília ali está concentrada as grandes decisões do país, entendeu? E hoje Poços está fora do debate. E a captação das verbas, direcionamento de verbas, isso que é muito importante. Porque se você não tem um deputado, se você não tem um senador que é de certa cidade, de certa região, aquela região vai ficar teoricamente em segundo plano. E nós não queremos mais isso para nossa cidade. Celso, eu sei que você tem muito mais para falar. E, aliás, você usou muito bem o tempo, tentando condensar e ser o mais breve possível em cada assunto. Eu só quero te dizer assim, foi uma excelente entrevista. Quero te agradecer e te deixar sempre à disposição esse espaço, que é muito interessante. Quantas pessoas sentaram aqui e os convidados são selecionados. E eu te agradeço pela honra e oportunidade de estar aqui te entrevistando hoje. Obrigado. Ideu, eu que agradeço a oportunidade de participar aqui do ViaStúdio. Igual eu falei, de certa maneira, é a realização de um sonho, né? Ao mesmo tempo, deixar uma mensagem aqui para todo pós-caldense e sul-mineiro das regiões próximas de Poços de Caldas, que possa, né, tá aí conhecendo um pouco da história do Celso Donato. Foi uma oportunidade única. A gente contar toda essa situação, 18 anos de vida pública. Eu não cheguei de paraquedas, não sou aventureiro, me deu uma bagagem muito grande, saber as demandas, as carências, as necessidades da nossa região, e quero conscientizar ao pós-caldense e as cidades próximas de Poços de Caldas
que a nossa região hoje está subrepresentada. Nós temos ótimos deputados que trabalham pelo sul de Minas, mas são poucos. O sul de Minas, Judeu, antes de finalizar aqui, são quase 2 milhões de eleitores. E o número de deputados que nós temos da região, para representar a região, é muito pouco. E para você ter ideia, um deputado tem condição de destinar só para Poços de Caldas, em um mandato, 50 milhões de reais. Agora você imagina a prefeitura, a cidade, as entidades, verba, as entidades, né, assistenciais, como a DEFIP, que faz um trabalho maravilhoso, a APAI, a ADV, entre várias entidades assistenciais que nós temos aqui, a ABACO, enfim, várias, que podendo ter um deputado federal para ajudá-las com recurso. E também a nossa região. A região dá em torno aí de 80 milhões de reais por mandato. Então, quer dizer, e com as parcerias, você sendo um deputado influente ali, chegando até 100 milhões. Isso muda a realidade, é uma melhor saúde, uma melhor educação, uma melhor segurança pública para a nossa população. Hoje eu tenho percebido uma necessidade de oportunidades de emprego, de renda para o sul de Minas. Você vai em Botelhos, vai em Cabo Verde, falta oportunidades, nós temos que gerar oportunidade para essas pessoas. E essa representatividade desenvolve a nossa região, gera desenvolvimento. Então é importante, gente, a gente votar em quem é do sul de Minas, né? Aí nós estamos ainda no período pré-eleitoral, mas que independente de quem seja o candidato, que valorize os candidatos da nossa região. E, enfim, foi uma ótima oportunidade aí, agradeço da gente estar aqui falando um pouquinho da nossa história de vida. Eu agradeço a você, Celso, mais uma vez, e a gente se encontra no próximo Via Estúdio. Maravilha, Deu. Muito obrigado aí, obrigado, viu? eu. Tamo junto.